Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. A campanha na Copa do Brasil de 2010 foi, sem dúvidas, um dos momentos mais marcantes da história recente do Esporte Clube Vitória. Sem contar com grandes estrelas no elenco, a equipe nordestina conquistou resultados incríveis naquela competição, principalmente graças à força de sua torcida nos jogos no Barradão, e com isso conseguiu de maneira avassaladora chegar à grande final. E só perdeu o troféu porque encontrou pela frente na decisão um Santos que tinha jogadores como Neymar, Robinho e Ganso vivendo uma ótima fase. Para homenagear essa inesquecível campanha, o Gol de Canela traz hoje um vídeo especial mostrando o que aconteceu com cada um dos jogadores do Vitória que participaram daquela Copa do Brasil. Confere só! Apesar de ter contado com mais de 70 jogadores ao longo daquela temporada de 2010, apenas 28 deles tiveram a oportunidade de entrar em campo pelo Vitória na campanha da Copa do Brasil. Vamos relembrar cada um deles, começando pelos goleiros. Considerado um dos ídolos recentes do Vitória, o colombiano Viáfara jogou 11 dos 12 jogos daquela histórica campanha de 2010 e até chegou a marcar 3 gols. Dispensado pelo rubro-negro já em 2011, ele passou ainda por clubes colombianos e pelo Vitória da Conquista aqui no Brasil, até largar os gramados em 2015. Viáfara tem hoje 43 anos e administra uma fundação social na Colômbia. Com Viáfara suspenso no primeiro jogo da final, quem foi o goleiro do Vitória na ocasião foi o jovem Lee, de 22 anos. Apesar da derrota por 2-0, ele acabou sendo um dos destaques do rubro-negro naquela partida, chegando até a pegar um pênalti de Neymar. Em alta, ele deixou o Vitória já em 2011 para assinar com o Atlético Mineiro. Depois, se aventurou pelo futebol português e iraniano e passou por mais alguns clubes do Brasil, até chegar ao Atlético de Minas Gerais, agora em 2022. Lee está com 34 anos. Partimos agora para os defensores. Cria da base do próprio Vitória, o Wallace participou de 11 jogos naquela Copa do Brasil. Ainda no final de 2010, ele foi vendido para o Corinthians e por lá conquistou alguns títulos importantes. Depois, passou por Flamengo e Grêmio, ficou alguns anos no futebol turco, voltou para o Vitória e agora em 2022 defende as cores do Brusque. O Wallace está com 34 anos. Anderson Martins foi mais um oriundo da base do Vitória que participou daquela campanha histórica. Ao todo, jogou 5 partidas. Cobiçado no mercado, já no final de 2010, ele foi vendido para o Vasco. Pouco tempo depois, passou pelo Catar, jogou no Corinthians, voltou para o Vasco e ainda passou por São Paulo e Bahia, até chegar ao CSA de Alagoas em 2022. Anderson Martins está com 34 anos. Com apenas 19 anos, a jovem promessa Gabriel Paulista entrou em campo 2 vezes na Copa do Brasil de 2010. Ele ainda seguiu no Vitória até 2013, até ser vendido para o Villarreal da Espanha. No velho continente, Gabriel ainda passou pelo Arsenal antes de chegar ao Valência, seu atual clube. Nos últimos anos, ele também somou 3 convocações para a seleção brasileira. Gabriel Paulista tem 31 anos. Wilson teve a oportunidade de entrar em campo 3 vezes naquela campanha de 2010. Logo após a Copa do Brasil, ele deixou o Vitória para assinar com o Grêmio. Wilson ainda passou por clubes como Palmeiras, Chapecoense e Corinthians, até encerrar a carreira precocemente em 2018, aos 30 anos, por causa de uma lesão no joelho. Mais um jogador oriundo da base que foi usado pelo Vitória na Copa do Brasil de 2010 foi o zagueiro Renier. Ao todo, ele entrou em campo 7 vezes na histórica campanha. Renier passou a rodar por outros clubes do Brasil, até chegar ao Operário Ferroviário em 2021. Ele está com 33 anos. Motorzinho pelo lado direito, Nino Paraíba somou 8 jogos naquela Copa do Brasil de 2010. Ele ainda seguiu um bom tempo ligado ao Vitória. Só saiu do clube em 2015. Nos últimos anos, passou por Avaí, Ponte Preta e Bahia, até chegar ao Ceará agora em 2022. Nino tem 36 anos. Reserva imediato de Nino, Marcos Pimentel, jogou 3 vezes naquela competição nacional. Ele deixou o Vitória antes mesmo da final para jogar no Icasa. Depois, tocou o restante de sua carreira por diversos clubes do Brasil. Atualmente com 38 anos, seu último registro como jogador foi em 2019, no Flamengo do Piauí. O lateral esquerdo Valmir jogou apenas na estreia do Vitória na Copa do Brasil de 2010. Ele foi outro que deixou o rubro-negro antes da final e nos últimos anos passou por diversos outros clubes do Brasil, mas seu último registro foi no Mojimirim em 2018. Valmir tem 35 anos.
Outro lateral esquerdo de origem que jogou apenas uma partida naquela Copa do Brasil foi Maurinho. Ele saiu do Vitória logo após a competição e seguiu sua carreira por clubes do Brasil, da Costa Rica e Bolívia. Maurinho tem hoje 33 anos e seu último registro como jogador foi em 2018 no Paranavaí. Emprestado pelo Flamengo na época, Egídio atuou 10 dos 12 jogos do Vitória na campanha do vice. Ele retornou ao Flamengo já em 2011, mas logo em seguida seguiu tocando sua carreira por clubes como Ceará, Goiás, Cruzeiro, Dnipro da Ucrânia, Palmeiras, entre outros, até chegar ao Coritiba agora em 2022. Egídio está com 35 anos. Saímos dos defensores para falarmos agora dos meio-campistas. Ídolo recente do clube, o volante Wanderson jogou 10 vezes com a camisa do Vitória na Copa do Brasil de 2010. Ele deixou o rubro-negro já em 2011 para retornar ao Paysandu, clube onde também fez história ao longo da carreira. Wanderson jogou profissionalmente até 2016 e depois chegou a engatar alguns trabalhos como treinador. Ele hoje tem 42 anos e mora em Castanhal, lá no Pará. Cria da base do Vitória, o volante Wellington teve uma boa participação naquela campanha histórica, marcando 3 gols em 9 jogos. Ele seguiu no rubro-negro nas temporadas de 2011 e 2012, mas logo depois passou a rodar por clubes como Cruzeiro, Coritiba, Bahia, entre outros. Atualmente com 34 anos, Wellington é atleta do Botafogo Esporte Clube, lá da Bahia. Encarado como uma promessa na época, o volante Neto Coruja entrou em campo 8 vezes na Copa do Brasil de 2010. Após o vice-campeonato, ele ainda seguiu ligado ao Vitória por mais 5 temporadas e até chegou a ter uma breve passagem pelo ABC. Mas, devido a sucessivas lesões, ele resolveu largar os gramados em 2016. Ele hoje tem 35 anos. Apesar de ter apenas 25 anos na época, o volante Bida era um dos jogadores mais cascudos daquele elenco do Vitória. Afinal, estava no clube desde 2005. Por isso, acabou jogando 11 dos 12 jogos daquela Copa do Brasil e até chegou a marcar 2 gols. Bida deixou o Vitória em 2011 e passou os últimos anos rodando por vários outros clubes do Brasil, principalmente do Nordeste. Afastado dos gramados desde 2019, ele está com 37 anos. Promessa da base na época, Marconi fez apenas um jogo pelo Vitória na Copa do Brasil de 2010. Sem espaço no time profissional, ele acabou deixando o rubro-negro já em 2011 e seguiu sua carreira por diversos clubes do Brasil, até chegar ao Altos agora em 2022. Marconi tem 33 anos. Ídolo da torcida, Ramon Menezes, aos 38 anos, era o jogador mais experiente daquele elenco do Vitória, mas isso não impediu que ele fizesse uma ótima Copa do Brasil. Ao todo, em 7 jogos disputados, balançou as redes 3 vezes. Ele deixou o rubro-negro já em 2011 e seguiu por Joinville, Caxias e Cabo Friense, até se aposentar dos gramados em 2013. Ramon Menezes tem 49 anos e é o atual treinador da seleção brasileira masculina sub-20. O meia Renato também somou 7 jogos e marcou 3 gols naquela Copa do Brasil de 2010 pelo Vitória. Ele deixou o rubro-negro ao final daquela temporada e seguiu sua carreira por mais alguns clubes do Brasil, mas em 2014, com apenas 29 anos, largou os gramados. Desde então, ele segue afastado do futebol. Mesmo sendo meio-campista de origem, Rafael Granja foi usado 2 vezes como lateral esquerdo na campanha do vice-campeonato. Ele deixou o Vitória logo após a Copa do Brasil e, nos últimos anos, rodou por diversos clubes do nosso país, com destaque para o Vitória da Conquista, onde agora em 2022 está em sua 4ª passagem. Rafael Granja tem 38 anos. Irmão do também meia Leandro Domingues, Cleiton Domingues jogou apenas um jogo na Copa do Brasil de 2010, que no caso foi na vitória por 1-0 sobre o Náutico na segunda fase. Rodado por diversos clubes do Brasil, ele hoje tem 34 anos e é atleta do Jequié, da 2ª Divisão Baiana. Fechando os meio-campistas, Fernando fez 3 jogos naquela campanha do vice, mas já ao final daquela temporada de 2010, anunciou sua aposentadoria aos 32 anos, por conta de uma lesão na cartilagem do joelho. Ele atualmente trabalha como empresário de jogadores. Emprestado pelo Internacional, o atacante Marcos Bambam jogou apenas o 2º jogo da semifinal daquela Copa do Brasil. Ele deixou o Vitória ainda em 2010 e seguiu por clubes da Grécia, de Malta e aqui do Brasil. Mas hoje, aos 31 anos, segue livre no mercado há quase 2 anos. Saindo a maioria das vezes da reserva, o atacante Neto Berola jogou 8 jogos e marcou um gol na histórica campanha. Ele deixou o Vitória logo após aquela Copa do Brasil para jogar no Atlético Mineiro, onde ficou até 2014. Depois, rodou por vários clubes até chegar ao Ituano agora em 2022. Ele está com 34 anos.
8 jogos e 1 gol foi também o que somou o atacante Schwenk naquela Copa do Brasil de 2010. Nos anos seguintes, ele seguiu uma carreira de andarilho da bola por diversos clubes do nosso país, até pendurar as chuteiras em 2018, jogando pelo Marcílio Dias. Aos 43 anos, Schwenk mora em Balneário Camboriú e se prepara para seguir a carreira de treinador. Jogando na época no meio de campo, Elkson foi usado 10 vezes na Copa do Brasil de 2010. Vendido para o Botafogo em 2011, ele fez sua carreira na China pouco tempo depois, virou chinês para defender a seleção local e hoje, aos 32 anos, é reforço do Grêmio para a atual temporada. Puxado da base do Vitória justamente em 2010, Adailton jogou 3 vezes na campanha do vice-campeonato. Ele seguiu sendo emprestado para alguns clubes do Brasil já em 2011 e 4 anos depois se mudou para o futebol japonês. Hoje atleta do Tóquio, Adailton tem 31 anos. E para finalizar, contratado pelo Vitória justamente naquele ano de 2010, após passar quase 10 anos atuando no futebol internacional, o atacante Júnior foi talvez o principal nome daquele vice-campeonato da Copa do Brasil. Ao todo, ele marcou 7 gols em 10 jogos. Júnior deixou o Vitória já em 2011 e passou por clubes como Ceará, Bahia e Jacuipense, até encerrar a carreira em 2016. Ele hoje tem 46 anos, mora em Fortaleza e é dono de uma arena de futevôlei por lá. E se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!